Dona Beatriz, se eu limpar esse chão, a senhora nunca mais vai conseguir pisar nele como dona. O que? Como ousa me desafiar? Estou falando sério. Sua insolente! Clara Monteiro Azevedo entrou no Salão Aurora, acreditando que aquela noite apenas confirmaria o desprezo silencioso da família do marido. O que ela não esperava era que Dona Beatriz transformasse a festa mais importante dos Azevedo em um julgamento público contra sua dignidade. Rafael, seu marido, teria poucos segundos para escolher entre proteger a esposa ou preservar o nome da mãe diante da elite de São Paulo. Mas ninguém naquele salão sabia que o chão onde Clara seria obrigada a se ajoelhar já pertencia a ela. O primeiro sinal de que aquela noite terminaria em ruína não veio do lustre de cristal, nem do murmúrio elegante dos convidados, nem da fileira de carros pretos parados diante do Salão Aurora em Jardins. Veio da forma como Dona Beatriz Azevedo olhou para os sapatos de Clara, como se aqueles saltos nude, discretos e limpos fossem uma ofensa pessoal à história da família. O salão inteiro brilhava sob uma luz branca e impecável, refletindo nas paredes de mármore claro, nos arranjos de orquídeas e nas taças de espumante que circulavam entre empresários da Faria Lima, herdeiros de construtoras colunistas sociais e mulheres que sorriam com a mesma precisão com que feriam. Clara estava ao lado de Rafael, usando um vestido branco simples, sem joias chamativas, apenas uma corrente fina com um pequeno pingente dourado em forma de sol nascente. Quando Beatriz se aproximou segurando uma taça de vinho tinto, ela não cumprimentou a nora. Apenas perguntou, com a voz baixa o bastante para parecer educada e alta o bastante para ser ouvida: "Foi você mesma que escolheu esse vestido, Clara, ou ainda está aprendendo a se vestir para lugares onde as pessoas têm sobrenome?" Rafael endureceu ao lado da esposa, mas não respondeu. Clara já conhecia aquele silêncio. Era o silêncio que ele chamava de prudência, o silêncio que ele usava em jantares de família, o silêncio que aparecia sempre que Dona Beatriz atravessava uma linha e ele fingia não ver a marca no chão. Clara sorriu sem mostrar os dentes e respondeu com calma: "Boa noite, Dona Beatriz. A festa está bonita." A sogra inclinou a cabeça como se tivesse recebido uma provocação em vez de um elogio e disse: "Bonita demais para certas pessoas esquecerem o próprio lugar." Uma das amigas dela, Márcia Ferraz, riu atrás da taça e acrescentou: "Hoje em dia qualquer moça acha que casamento transforma a educação em elegância." Clara sentiu Rafael tocar de leve em seu cotovelo, um gesto pequeno, quase um pedido para que ela não reagisse. Ela retirou o braço com delicadeza. Beatriz percebeu e seu sorriso se alargou. "Não faça essa cara, minha querida. Nesta família a gente aprende rápido. Quem não aprende? Serve." Então ela ergueu a taça, virou-se como se fosse brindar e deixou o vinho escorrer de propósito sobre o mármore claro, formando uma mancha vermelha aos pés de Clara. O som da taça batendo contra a bandeja de um garçom pareceu mais alto que a música suave do quarteto de cordas. Algumas cabeças se viraram. Um fotógrafo de revista levantou a câmera, hesitou, depois baixou o equipamento ao perceber o olhar de advertência de um assessor dos Azevedo. Beatriz levou a mão à boca com uma encenação perfeita de surpresa. "Que desastre!" murmurou sem tirar os olhos de Clara. "Parece que alguém vai ter que limpar antes que os convidados escorreguem." Uma funcionária jovem de uniforme preto e coque apertado avançou imediatamente com um pano, mas Beatriz ergueu a mão e a impediu. "Não, querida, deixe. Clara está tão ansiosa para mostrar que faz parte da família. Talvez seja a hora de começar pelo básico." O rosto da funcionária empalideceu. Rafael finalmente falou, mas sua voz saiu contida demais. "Mãe, não precisa disso." Beatriz virou-se para o filho com uma doçura cruel. "Não precisa. Então você prefere que eu finja que sua esposa entende o valor deste salão, desta festa e deste nome." Depois olhou de novo para Clara e disse: "Tire os sapatos. Esse piso é caro demais para ser pisado por quem ainda não aprendeu a respeitar o lugar onde está." Clara ouviu um murmúrio percorrer o salão como uma corrente elétrica. Alguém sussurrou que Dona Beatriz tinha ido longe demais. Outra pessoa respondeu que talvez Clara tivesse provocado. A elite gostava de sangue desde que fosse servido em taças finas. Rafael deu um passo à frente, mas Beatriz colocou a mão no peito dele, como se estivesse segurando uma criança. "Se você defender essa mulher agora,
Rafael estará escolhendo humilhar sua mãe diante de São Paulo inteiro. A frase caiu entre os três como uma sentença. Clara olhou para o marido. Por alguns segundos, ela ainda esperou. Não esperou que ele gritasse, nem que fizesse cena, nem que enfrentasse a própria mãe como um herói de novela. Esperou apenas que ele dissesse uma frase simples. Clara é minha esposa. Ninguém fala assim com ela. Mas Rafael respirou fundo. Olhou para os convidados. Viu os investidores. Viu os jornalistas. Viu o pai observando do bar com o rosto fechado. E escolheu a pior forma de covardia, aquela que se disfarça de equilíbrio. Clara, ele murmurou quase sem mover os lábios. Por favor, não transforma isso num escândalo. Ela sentiu a frase abrir algo dentro dela, não como uma faca rápida, mas como uma porta antiga, sendo arrancada das dobradiças. O escândalo para Rafael não era a humilhação, era a reação dela. Não era a sogra exigir que a nora se ajoelhasse diante de 200 pessoas. Era Clara talvez se recusar a obedecer. Beatriz percebeu o silêncio ferido da nora e avançou mais um passo. Está vendo? Até meu filho entende que há momentos em que uma mulher precisa ser humilde. Márcia Ferraz aproximou-se com um sorriso venenoso e disse: Eu sempre achei bonito quando alguém lembra de onde veio. Clara olhou para a mancha de vinho, depois para os sapatos. Eram simples, mas não baratos. Não que isso importasse. O valor deles não mudaria a intenção da ofensa. Beatriz estalou os dedos para outro funcionário. Traga um pano limpo, branco. Quero ver se ela sabe deixar o chão como encontrou. O gerente do salão, Henrique Valadares, apareceu na lateral da cena. Rosto sério, olhos fixos em Clara. Ele não se moveu sem permissão. Apenas esperou. Clara percebeu e, quase invisivelmente, negou com a cabeça. O pano branco chegou dobrado sobre uma bandeja de prata, uma crueldade tão elegante que algumas convidadas sorriram antes de fingir desconforto. Beatriz pegou o pano com 2 dedos e o jogou perto dos pés de Clara. Vamos, minha querida. Não faça os convidados esperarem. A festa dos Azevedo não pode parar porque uma moça se ofendeu com uma lição de boas maneiras. Rafael fechou os olhos por um segundo. Clara viu. Aquilo doeu mais que a risada das mulheres. Doeu porque ele sabia. Sabia que era errado, sabia que era sujo, sabia que sua mãe estava esmagando a esposa em público e ainda assim procurava uma saída que não exigisse coragem. Clara se abaixou devagar. O salão prendeu a respiração. Alguém comentou: Ela vai mesmo fazer isso. Outro respondeu: Talvez seja melhor. Dona Beatriz não esquece a afronta. Clara pegou o pano. O mármore estava frio sob seus dedos. Ao se levantar, tirou primeiro um sapato, depois o outro sem pressa. Colocou os saltos lado a lado, como quem organiza provas sobre uma mesa. Foi nesse momento que Luana, a funcionária jovem que tentara limpar o vinho, não suportou mais. Ela saiu da fileira de empregados e disse com a voz trêmula: Senhora, por favor, ela é uma convidada. Eu limpo. Beatriz virou-se para a moça como se tivesse sido mordida por um inseto. Você está demitida. O salão ficou ainda mais silencioso. Luana baixou os olhos, os dedos apertando o pano reserva contra o avental. Mas Yussou, você está demitida, repetiu Beatriz mais alto. Neste salão quem paga manda. A frase atravessou Clara de um jeito diferente, não pela arrogância, mas pela utilidade. Era exatamente o tipo de frase que uma pessoa dizia quando acreditava estar acima de contratos, câmeras, testemunhas e consequências. Clara olhou para Henrique, o gerente. Ele permaneceu imóvel, mas seus olhos mudaram. Beatriz acabara de atravessar outra linha, uma linha que não envolvia apenas a nora, envolvia uma funcionária do salão Aurora. Envolvia o código interno de conduta. Envolvia a cláusula que Dona Beatriz assinara, sem ler apressada demais, para posar na entrada ao lado do logotipo dourado. Clara segurou o pano branco com as 2 mãos e perguntou sem alterar o tom: Então a senhora acredita, mesmo que dinheiro dá direito de humilhar uma mulher? Beatriz riu com suavidade, como se a pergunta fosse infantil. Não, minha querida. O sobrenome certo dá. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fingiram ajustar joias, celulares, taças. Rafael, enfim, deu um passo verdadeiro na direção de Clara e tirou o paletó, talvez para cobrir os ombros dela. Talvez para fingir proteção depois que a ferida já estava aberta. Clara recuou antes que ele a tocasse.
Ele sussurrou. Eu resolvo isso depois. Ela o encarou, e pela primeira vez naquela noite, Rafael pareceu sentir medo da calma dela. Depois é onde os covardes escondem aquilo que não tiveram coragem de impedir. Agora, disse Clara, baixo, mas não baixo o suficiente para poupar ninguém. O rosto dele perdeu a cor. Beatriz apertou a taça vazia. Cuidado, Clara. Uma mulher sem família forte não deveria desperdiçar o pouco abrigo que recebeu. A palavra abrigo fez Clara lembrar da mãe, não por fraqueza, mas por precisão. Isabel Monteiro também ouvira frases assim em salões parecidos de mulheres que acreditavam que ternura era inferior a sobrenome, que trabalho era invisível quando não vinha acompanhado de joias antigas. Isabel ensinara à filha que a verdadeira elegância era nunca usar poder para pisar em quem precisava trabalhar. Talvez por isso Clara tivesse comprado o Salão Aurora em silêncio anos depois. Quando a empresa que herdara da mãe começou a crescer longe dos olhos dos Azevedo, não para se vingar, para preservar um lugar que um dia fora sonho, mas, naquela noite, olhando para Luana, humilhada para Rafael, paralisado para Beatriz, sorrindo como rainha de um império que não lhe pertencia, Clara entendeu que algumas portas só se fecham quando alguém tem coragem de parar de pedir. Licença. Ela caminhou descalça até a mancha de vinho. O mármore gelado tocou a planta de seus pés. O salão parecia esperar uma rendição. Clara então se agachou lentamente, mas não esfregou o chão. Apenas pousou o pano branco ao lado da poça vermelha, como se marcasse uma cena de crime. Beatriz perdeu a paciência. Você está me desafiando dentro da minha própria festa. Clara levantou os olhos. Estou ouvindo. Ouvindo o quê? Até onde a senhora vai quando pensa que ninguém pode impedir? A frase fez Henrique abaixar o olhar por um instante, como quem recebia uma ordem muda. Rafael percebeu aquele gesto e franziu a testa. Pela primeira vez, notou que os funcionários não olhavam Clara como se ela fosse uma convidada envergonhada. Olhavam como se aguardassem uma decisão dela. Beatriz, cega pela própria vaidade, não percebeu nada. Pois então ouça bem, disse ela, aproximando-se o suficiente para que o perfume caro cobrisse o cheiro do vinho. Enquanto você usar o nome Azevedo, vai respeitar minha casa, meus convidados e minhas regras. Se quiser permanecer casada com meu filho, comece limpando esse chão. Clara inclinou a cabeça. Sua casa esta noite sim. Se a senhora tem tanta certeza, deveria conhecer melhor o contrato que assinou. Um riso curto escapou de Márcia Ferraz. Contrato. Agora ela vai falar de papel para fugir do pano. Rafael olhou para Clara de um modo novo, misturando vergonha e confusão. Que contrato? Perguntou. Clara não respondeu a ele. Não ainda. Porque havia perguntas que não mereciam resposta antes da hora, e havia homens que precisavam sentir o peso da própria omissão antes de receber qualquer explicação. Beatriz apontou para o chão. Chega. Ou você limpa, ou sai desta festa agora. Clara apertou o pano entre os dedos. Se eu sair, a festa continua? Claro que continua. Você nunca foi necessária aqui. A crueldade da frase arrancou um murmúrio mais forte dos convidados. Até alguns aliados de Beatriz se mexeram desconfortáveis. Clara respirou devagar. Havia uma parte dela que queria revelar tudo ali naquele segundo, mandar apagar as luzes, encerrar a música, chamar a segurança e deixar Dona Beatriz ser escoltada para fora do salão que fingia comandar. Mas sua mãe lhe ensinara outra coisa. Nunca entregue a verdade antes que o arrogante termine de se comprometer com a mentira. Então Clara olhou para Luana e disse: Você não está demitida. Beatriz soltou uma risada seca. Quem é você para decidir isso? Clara virou-se devagar para a sogra. Ainda sou a mulher que a senhora mandou tirar os sapatos. O clima mudou. Não o suficiente para explodir, mas o bastante para todos sentirem que algo não encaixava. Henrique se aproximou 2 passos discreto e falou quase ao ouvido de Clara. Senhora quer que eu interrompa o evento agora. Rafael ouviu. Beatriz também, mas interpretou mal. Senhora, repetiu ela com desprezo. Henrique, não seja ridículo. Ela é minha nora, não sua patroa. O gerente não respondeu, apenas continuou olhando para Clara. O pingente dourado no pescoço dela brilhou sob a luz do salão,
o mesmo sol nascente, gravado no logotipo Aurora, atrás do palco principal. Rafael notou os dois símbolos ao mesmo tempo. Seus olhos foram do pingente ao logotipo, depois ao rosto de Clara. Algo em sua expressão começou a rachar. Clara pegou os sapatos do chão, mas não os calçou. Caminhou descalça até a mesa lateral, onde ficavam os documentos cerimoniais da festa. O livro de presença dos convidados ilustres e a pasta de couro com a cópia do contrato do evento. Pousou o pano branco sobre a pasta, exatamente em cima do nome Aurora Patrimônios. Beatriz ficou imóvel por meio segundo tempo, curto demais para ser arrependimento e longo o bastante para ser medo. Tire esse pano daí, ordenou. Clara apoiou a mão sobre a pasta. A senhora me mandou limpar o chão. Eu só estou começando pelo lugar mais sujo. Um choque atravessou o salão. Márcia levou a mão ao colar. Rafael murmurou o nome da esposa, mas não havia mais intimidade suficiente para que aquilo a alcançasse. Beatriz avançou, tentando arrancar o pano da mesa. Mas Henrique se colocou entre ela e a pasta, com respeito impecável e firmeza absoluta. Dona Beatriz, peço que não toque nos documentos do salão. A palavra salão pareceu ganhar outro peso. Beatriz ergueu o queixo. Eu paguei por esta noite. Clara finalmente calçou um dos sapatos, depois o outro, sem desviar os olhos da sogra. Pagou pelo uso do espaço. Não comprou o direito de humilhar quem trabalha nele, nem quem é dona dele. Beatriz empalideceu, mas Clara ainda não explicou. Não daria esse alívio tão cedo. Apenas se virou para Henrique e disse: ainda não interrompa. Quero ver até onde eles vão quando acham que ninguém pode impedir. A música voltou a tocar, mas ninguém voltou de verdade à festa. Os convidados continuaram sorrindo por instinto social, fingindo conversar sobre negócios imóveis e vinhos, enquanto observavam Clara como se ela tivesse deixado uma bomba no centro do salão. Dona Beatriz tentou recuperar o controle com um brinde apressado, mas sua voz saiu dura demais. E pela primeira vez naquela noite, ela olhou para o logotipo. Aurora não como decoração, mas como ameaça. Rafael ficou parado perto da mesa, olhando para a pasta coberta pelo pano branco. Ele queria perguntar, queria entender, queria puxar Clara para uma sala reservada e transformar a verdade em conversa privada, como sempre fazia, contudo que exigia coragem pública. Mas Clara passou por ele sem tocar em seu braço. Antes de desaparecer pelo corredor lateral que levava à administração do salão, ela disse apenas: Rafael, hoje você não perdeu uma discussão. Perdeu o direito de dizer que não sabia. Ele ficou ali, cercado por convidados e silêncio, enquanto Dona Beatriz sorria para as câmeras com a rigidez de quem começava a suspeitar que havia mandado a dona do castelo limpar o próprio chão. O corredor lateral do Salão Aurora parecia pertencer a outro mundo. A poucos metros dali, a festa dos Azevedo tentava sobreviver entre sorrisos quebrados, taças levantadas com atraso e conversas baixas demais para parecerem naturais. Ali dentro, porém, o som era outro: passos rápidos de funcionários, o toque discreto dos rádios internos, o ruído dos monitores de segurança e o perfume limpo de café recém-passado vindo da copa administrativa. Clara caminhou descalça por alguns metros antes de recolocar os sapatos, não por vergonha, mas porque queria sentir até o último segundo daquela humilhação no corpo. Henrique a acompanhava em silêncio. Luana vinha atrás, ainda pálida, segurando o avental com as duas mãos. Quando chegaram à sala de controle, 3 funcionários se levantaram ao mesmo tempo. Um deles disse: Senhora Clara, a equipe está aguardando sua orientação. Luana arregalou os olhos. Clara percebeu. Tocou de leve o ombro da moça e falou com uma calma que parecia impossível. Depois do que acabara de acontecer, você não perdeu seu emprego. Ninguém perde trabalho neste salão porque se recusou a participar de uma humilhação. Luana tentou agradecer, mas a voz falhou. Henrique fechou a porta com cuidado e colocou sobre a mesa uma pasta de documentos com o selo dourado da Aurora Patrimônios. Nas telas, a imagem do salão principal aparecia em ângulos diferentes. Dona Beatriz sorria para um grupo de convidados, mas seu maxilar rígido denunciava que a festa já não lhe obedecia. Rafael continuava perto da mesa lateral imóvel, olhando para o corredor por onde Clara havia saído. Temos o áudio do microfone ambiente, o vídeo da área central e o registro da demissão verbal de Luana,
informou Henrique. Também temos a frase sobre quem paga manda. Clara tirou o pingente de dentro do vestido e o segurou por um instante. O pequeno sol nascente parecia quente entre seus dedos. Não usem nada ainda, ela disse. Quero apenas cópia segura em 3 arquivos separados. Um fica com a administração, outro com o jurídico e outro comigo. Um dos assistentes assentiu. Luana, enfim, encontrou coragem para perguntar. A senhora é? A dona Clara olhou para ela sem vaidade. Sou responsável por este lugar, e por isso mesmo não posso agir por raiva. Do lado de fora, Rafael apareceu no fim do corredor antes que Henrique pudesse impedi-lo. Ele vinha sem o paletó, como se tivesse deixado no salão a última camada de controle que ainda possuía. Clara, precisamos conversar agora, disse tentando manter o tom baixo. Ela se virou devagar. A sala de controle inteira ficou em silêncio, e Rafael pareceu finalmente entender que aquela não era uma esposa refugiada num canto, mas uma mulher em seu território. Agora ela perguntou. Foi agora que você encontrou tempo? Rafael engoliu em seco. Eu sei que minha mãe passou dos limites. Clara sorriu, mas não havia doçura ali. Passou dos limites é quando alguém fala alto em um jantar. Sua mãe mandou sua esposa tirar os sapatos e limpar o chão diante de 200 pessoas. Ele deu um passo à frente. Eu tentei evitar que virasse um escândalo. A frase morreu assim que saiu da boca dele porque até ele percebeu que era a mesma covardia vestida com outras palavras. Clara não levantou a voz. Rafael, o escândalo já estava no chão. Eu só me recusei a fingir que era decoração. Ele olhou para os monitores, para os funcionários, para a pasta da Aurora, patrimônios sobre a mesa, e a confusão em seu rosto se misturou a algo pior suspeita. Por que eles estão te obedecendo? Perguntou. Clara o encarou como quem recebe uma segunda ofensa na mesma noite. Essa é a sua pergunta. Rafael passou a mão pelo cabelo nervoso. Eu vi o nome da empresa, Aurora Patrimônios. Já vi esse nome em papéis no seu escritório. Você me disse que eram documentos antigos da sua mãe. E eram? Clara, por favor. Se existe alguma coisa envolvendo dinheiro, contrato, sociedade, eu preciso saber antes que minha família seja exposta. Ela riu uma vez sem alegria. Sua família. Eu fui descalçada no meio de um salão e você ainda está preocupado com a exposição dos Azevedo. Rafael tentou tocar sua mão, mas ela recuou. Não é isso. É exatamente isso. Você não quer a verdade. Quer tempo para decidir se a verdade combina com o sobrenome da sua mãe. Enquanto isso, no salão principal, Dona Beatriz se movia como uma general ferida. Ela sorria, apertava braços, dava pequenos beijos no ar e repetia que Clara estava cansada, que havia se emocionado que jovens esposas às vezes não compreendiam o peso de certas tradições. Márcia Ferraz ajudava a espalhar a versão mais elegante da crueldade. A menina perdeu o controle, dizia a quem se aproximava. Dona Beatriz só tentou ensiná-la a respeitar a casa. O pai de Rafael, Otávio Azevedo, observava tudo perto do bar com um copo de uísque intocado. Ele não era inocente, mas era mais silencioso que a esposa. Quando Beatriz se aproximou dele exigindo apoio, ele murmurou. Você passou do ponto. Ela fechou o sorriso. Eu segurei esta família por 30 anos, Otávio. Não vou permitir que uma garota sem origem me enfrente no meu evento. Ele olhou para o logotipo Aurora atrás do palco. Tem algo errado aqui. Beatriz se irritou. O que está errado é seu filho ter casado com uma mulher que não sabe baixar a cabeça. A resposta de Beatriz foi dobrar a aposta. Ela chamou seu advogado particular, Dr. Sampaio, que estava entre os convidados, e pediu que ele buscasse a cópia do contrato com o Salão Aurora. O homem, acostumado a apagar incêndios sociais com linguagem jurídica, abriu a pasta de couro na mesa lateral e começou a folhear as páginas com expressão impaciente. Aqui está a cláusula de conduta, disse ele baixando a voz. Há previsão de encerramento do evento em caso de agressão, ameaça, dano ao patrimônio ou humilhação pública contra funcionários, prestadores, convidados ou representantes do salão. Beatriz arregalou os olhos por um segundo, mas logo recuperou a arrogância. Representantes do salão são os funcionários, não minha nora. Sampaio hesitou. Depende de quem o salão reconhece como representante. Eu reconheço quem eu pago, ela cortou, e aquela funcionáriazinha insolente vai aprender a não se meter em assuntos de família.
O advogado pigarreou desconfortável. Dona Beatriz, eu recomendaria cautela. Ela fechou a pasta com força. Eu recomendo que o senhor se lembre de quem trouxe metade dos seus clientes. Na sala de controle, Clara ouviu pelo rádio interno que Dona Beatriz estava consultando o contrato. Henrique informou com discrição. Ela ainda não entendeu a parte principal. Clara respondeu. Ela não quer entender. Quer vencer. Rafael ainda ali ficou mais inquieto. Clara, que parte principal? Ela caminhou até a janela estreita que dava para o corredor de serviço. Dali, via os funcionários passando com bandejas, todos tentando manter a festa viva enquanto eram tratados como sombras. Você sabe qual foi a primeira regra que minha mãe me ensinou sobre trabalho? Perguntou. Rafael não respondeu. Que ninguém se torna grande pisando em quem serve café, recolhe taça ou limpa o chão. Porque quando a luz apaga e os convidados vão embora, são essas pessoas que sabem exatamente quem cada um é. Ele baixou a cabeça. Eu errei. Clara respirou fundo. Ainda não. Você hesitou. O erro começou quando viu minha humilhação como um problema de imagem. Agora vai decidir se transforma isso em caráter. Rafael sentiu a frase como uma porta quase fechando. Antes que ele pudesse responder, Beatriz entrou no corredor acompanhada de Márcia e do Dr. Sampaio. Não pediu licença. Abriu a porta da sala de controle como se invadisse uma cozinha doméstica. Que cena interessante, disse olhando para os monitores. A nora ofendida se esconde com empregados para montar um teatro contra a própria família. Luana encolheu os ombros e Clara percebeu. Luana, você pode sair um minuto? Pediu com gentileza. Beatriz riu. Agora dá ordens aos funcionários. Clara cruzou os braços. Alguém precisa tratá-los, com respeito. A sogra se aproximou à voz, ficando mais baixa e perigosa. Você vai voltar ao salão pedir desculpas pelo desconforto que causou e encerrar essa palhaçada. Vai dizer que se sentiu mal, que interpretou errado uma brincadeira familiar e que continua honrada em ser uma Azevedo. Rafael virou-se para a mãe. Mãe, chega. Mas a frase saiu tarde demais e fraca demais. Beatriz nem olhou para ele. Não se meta, Rafael. Foi por sua fraqueza que ela chegou a esse atrevimento. Clara estudou o rosto da sogra. Pela primeira vez naquela noite, viu medo por trás da crueldade. Beatriz precisava que Clara pedisse desculpas, porque a versão oficial ainda não estava selada. Sem a submissão da vítima, a violência ficava nua. E se eu não pedir? Perguntou Clara. Beatriz sorriu de lado. Então, amanhã cedo, metade de São Paulo saberá que você entrou nesta família, escondendo documentos, manipulando funcionários e tentando sabotar a festa de aniversário da própria sogra. Eu conheço colunistas, advogados, conselheiros. Você não imagina como é fácil transformar uma mulher silenciosa em interesseira. Rafael ficou pálido. A senhora não vai fazer isso. Beatriz finalmente olhou para o filho. Eu vou fazer o que for necessário para proteger esta família. Clara então compreendeu o mecanismo inteiro. Beatriz não estava improvisando. Ela já tinha preparado a narrativa. Se Clara reagisse, seria ingrata. Se calasse, seria esmagada. Se revelasse poder, seria acusada de armação. Era uma armadilha social feita por alguém que passara décadas treinando a linguagem da respeitabilidade. O Dr. Sampaio tentou interferir com cuidado. Talvez seja melhor resolvermos isso em particular. Beatriz cortou. Particular é onde gente fraca esconde vergonha. Eu quero a retratação no salão. Clara pousou a mão sobre a pasta da Aurora Patrimônios. O gesto fez o advogado olhar para seus dedos e depois para o selo dourado. Algo nele mudou. A senhora tem relação com essa empresa? Perguntou antes que Beatriz pudesse impedi-lo. Clara não respondeu diretamente. Tenho relação com o que acontece neste salão. Beatriz deu uma risada curta. Você está delirando. Clara se aproximou da sogra sem pressa. Não, dona Beatriz. Eu estou dando à senhora uma chance de parar antes de transformar grosseria em cláusula quebrada. A palavra cláusula atingiu o advogado como um alerta. Beatriz, porém, ouviu apenas desafio. Você ameaça minha festa. Não. A senhora está ameaçando a própria festa desde que confundiu convite com posse. Márcia Ferraz murmurou. Que insolência. Clara virou o rosto para ela. Insolência é chamar humilhação de tradição. A tensão só não explodiu porque Rafael finalmente se colocou entre as duas mulheres.
mas sua posição era ambígua demais para salvar alguém. Ele olhou para Clara e pediu: "Me dá 10 minutos para resolver com minha mãe." Clara respondeu de imediato: "Você teve anos." A frase arrancou dele uma expressão ferida, mas ela não se permitiu amolecer. Beatriz aproveitou a rachadura. "Está vendo? Ela quer te colocar contra mim, sempre quis. Uma mulher que ama o marido não o expõe assim." Clara fechou os olhos por um segundo, não por fraqueza, mas para impedir que a dor virasse grito. Quando abriu, sua voz estava limpa. Uma mulher que ama também se cansa de ser oferecida em sacrifício para manter uma mesa bonita. Rafael pareceu receber, enfim, a dimensão do abismo. Beatriz caminhou até a porta. "Muito bem. Já que você se acha tão acima de todos, vou anunciar aos convidados que minha nora precisa explicar seu comportamento." Henrique deu um passo. Clara levantou a mão, impedindo-o. "Deixe." Beatriz voltou ao salão como quem acreditava marchar para uma vitória. Pediu ao quarteto que parasse, tomou o microfone do mestre de cerimônias e abriu um sorriso impecável para os convidados. "Meus queridos, peço 1 minuto da atenção de vocês. Tivemos um pequeno mal-entendido familiar desses que acontecem quando pessoas ainda estão aprendendo o valor de certas tradições." O murmúrio cresceu. Rafael apareceu na entrada do corredor, dividido entre correr até a mãe e olhar para Clara, que vinha atrás dele com passos calmos. Beatriz continuou: "Minha nora, Clara gostaria de dizer algumas palavras a todos, especialmente à equipe desta casa, depois de um momento de sensibilidade exagerada." O microfone foi estendido na direção dela como uma faca com cabo de ouro. Clara caminhou até o centro do salão. Viu Luana ao fundo, viu Henrique junto à parede, viu Rafael com o rosto devastado, viu Beatriz sorrindo como se já tivesse escrito a humilhação final. Clara pegou o microfone, mas não pediu desculpas. Apenas olhou para a mancha de vinho ainda visível no mármore e disse: "Antes de eu falar, Dona Beatriz, gostaria que a senhora repetisse diante de todos o que disse há poucos minutos neste salão: quem paga manda." O ar desapareceu do ambiente. Beatriz perdeu o sorriso por um instante, mas a vaidade a impediu de recuar. "Eu disse sim. Quem paga exige respeito." Clara inclinou a cabeça. "Ótimo. Então vamos começar a descobrir quem realmente pagou o preço desta noite." Um silêncio pesado caiu sobre o salão Aurora. Rafael deu um passo como se quisesse impedir uma queda que já havia começado. Dona Beatriz segurou o microfone com força, tentando retomá-lo, mas Clara não soltou. As duas ficaram frente a frente, unidas por um objeto pequeno e por uma guerra que já não cabia em sorrisos sociais. Clara ainda não revelou tudo. Não naquela noite, não naquele segundo. Ela apenas devolveu o microfone ao mestre de cerimônias e saiu do centro do salão, deixando a frase suspensa como uma sentença. Beatriz percebeu tarde demais que sua exigência de retratação tinha dado a Clara exatamente o que faltava a público: silêncio e a atenção absoluta de todos. A festa continuou. Mas já não era uma festa, era uma contagem regressiva. A madrugada parecia ter entrado no salão Aurora antes mesmo que a noite terminasse. As luzes ainda eram claras, os garçons ainda circulavam com bandejas de prata, o quarteto ainda tocava uma melodia elegante perto do jardim interno, mas a festa dos Azevedo já tinha perdido a alma. Ninguém falava alto. Ninguém ria sem olhar ao redor. Depois que Clara devolveu o microfone e deixou no ar a pergunta sobre quem realmente pagara o preço daquela noite, os convidados passaram a observá-la, como se ela fosse um segredo andando sobre mármore. Dona Beatriz percebeu isso e odiou cada segundo. Para uma mulher que construíra a vida inteira sobre controle, nada era mais intolerável do que ser obrigada a esperar. Ela tentou retomar. O brinde tentou falar sobre os 35 anos. De tradição da família, tentou chamar Rafael para o palco, mas o filho continuava distante, preso entre a mãe que exigia obediência e a esposa que já não pedia proteção. Clara permaneceu perto da lateral do salão, conversando baixo com Henrique, enquanto Luana retomava o serviço com os olhos vermelhos e a postura mais firme. Era pouco, mas às vezes a primeira rachadura de um império começava quando uma funcionária humilhada voltava a levantar o queixo.
Dona Beatriz então decidiu fazer o que sempre fizera quando se sentia ameaçada, transformar a dor alheia em suspeita pública. Aproximou-se de Márcia Ferraz, cochichou algo, recebeu de volta um olhar excitado e cruel. Poucos minutos depois, como se fosse acaso, o primeiro comentário atravessou uma roda de convidados. Você sabia que a mãe dela trabalhou em salão de eventos? Disse Márcia a uma empresária de joias. Não como dona querida, como funcionária. A palavra funcionária foi dita com a mesma delicadeza de uma lâmina. Outra convidada respondeu. Isso explica muita coisa. Em menos de 10 minutos a frase já circulava entre os grupos de WhatsApp, abertos por baixo das mesas, misturada a imagens antigas que alguém parecia ter preparado com antecedência. Clara viu um homem olhar para o celular, depois para ela, depois para o logotipo Aurora atrás do palco. Viu uma mulher cochichar com o marido e esconder um sorriso. Viu Rafael perceber a mudança de atmosfera tarde demais. Ele se aproximou dela e falou baixo. O que está acontecendo? Clara não tirou os olhos de Beatriz. Sua mãe cansou de me humilhar pelo que eu sou. Agora vai tentar me destruir pelo que ela acha que minha mãe foi. O nome de Isabel Monteiro não foi pronunciado de imediato. Beatriz era inteligente o suficiente para deixar a curiosidade apodrecer antes de servir o prato principal. Ela pediu ao mestre de cerimônias uma pausa para uma homenagem especial às mulheres que ajudaram a família Azevedo a chegar onde estava. A frase pareceu bonita, por isso mesmo era perigosa. O telão atrás do palco acendeu com fotografias antigas da família, recortes de jornais, imagens de inaugurações, jantares, obras entregues, prédios erguidos na zona sul de São Paulo. Rafael observou com estranhamento. Isso não estava na programação, disse ao pai, que surgiu ao lado dele com o rosto sombrio. Otávio respondeu apenas. Sua mãe nunca improvisa quando quer ferir alguém. Clara ouviu de longe e sentiu uma contração no peito. No telão apareceu então uma foto antiga do próprio Salão Aurora décadas antes, quando o lustre ainda era menor e as paredes tinham outra cor. Ao fundo da imagem, quase fora de foco, uma mulher jovem ajeitava flores sobre uma mesa. Clara reconheceu a postura antes do rosto. Era Isabel, sua mãe. Beatriz subiu ao palco com um microfone na mão e um sorriso que tentava parecer emocionado. Há pessoas que passam por nossas vidas em silêncio, começou ela. Pessoas que servem, ajudam, limpam, organizam e depois seguem seu caminho. Muitas vezes essas pessoas esquecem que foram acolhidas por famílias maiores do que elas. O salão inteiro pareceu prender o ar. Rafael virou-se para Clara devastado. Ela não vai fazer isso, Clara respondeu, sem olhar para ele. Ela já está fazendo. Beatriz continuou olhando agora diretamente para a nora. Alguns aqui talvez não saibam, mas a mãe de Clara, Isabel Monteiro, trabalhou neste salão muitos anos atrás. Uma mulher esforçada, sem dúvida, porém, infelizmente, nem todos sabem agradecer as oportunidades que recebem. Houve um episódio triste, uma quebra de confiança, um contrato perdido, uma mancha que quase custou caro a muita gente. O sussurro dos convidados cresceu como fogo em tecido seco. Clara sentiu o sangue subir ao rosto, não por vergonha da mãe ter trabalhado, mas pela mentira colocada ao lado do trabalho, como se ambos fossem a mesma coisa. Rafael deu um passo para o palco, mas Beatriz ergueu a mão sem sequer olhar para ele. Não me interrompa, meu filho. A verdade precisa ser dita antes que certas pessoas tentem reescrever a história. Clara percebeu que aquele era o teste final dele. Não o teste de levantar a voz por educação, mas o de perder alguma coisa por ela. Rafael subiu um degrau, parou, olhou para os convidados, para o pai, para os jornalistas, para a mãe, segurando o microfone como um cetro, e então disse: mãe, pare. 2 palavras, pela primeira vez ditas em público, mas Beatriz apenas sorriu com pena. Você está protegendo sua esposa ou a mentira dela? Rafael ficou mudo. A pergunta atingira seu ponto fraco. Ele ainda não sabia tudo. Ainda suspeitava dos documentos da Aurora, patrimônios do controle que Clara parecia ter sobre o salão. Beatriz sabia disso. Por isso, prosseguiu. Uma mulher que esconde papéis do marido, que manipula funcionários e que se vitimiza diante de convidados, talvez tenha aprendido com alguém que confundia serviço com posse.
Clara fechou os dedos ao redor do pingente. O sol nascente marcou sua pele. Otávio finalmente se aproximou da esposa no palco, mas Beatriz o encarou com uma fúria silenciosa que o paralisou. Havia casamentos em que 30 anos de convivência criavam amor. No deles criaram medo, conveniência e uma coleção de verdades engolidas. Clara caminhou até o centro do salão. Não subiu ao palco. Não precisava disputar altura com Beatriz. Repita o nome da minha mãe com respeito, disse. A voz dela não tremeu e isso irritou ainda mais a sogra. Respeito é algo que se conquista. Ela conquistou mais do que a senhora imagina. Beatriz soltou uma risada curta. Sua mãe era uma funcionária. Uma boa funcionária, talvez até esquecer o próprio lugar. Clara ouviu alguns convidados sugarem o ar entre os dentes. Outros abaixaram os olhos. Luana, perto da parede, chorava em silêncio. Clara, então, compreendeu que a humilhação já não era apenas sobre Isabel. Era sobre todas as mulheres que Beatriz acreditava poder reduzir à função que ocupavam diante dela. Márcia Ferraz, ansiosa para participar do golpe final, ergueu o celular e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Dona Beatriz tem aqui uma matéria antiga falando de um problema financeiro no Salão Aurora naquela época. O nome Monteiro aparece. Beatriz fingiu surpresa. Sério? Que pena. Eu não queria trazer detalhes tão desagradáveis. Era mentira. Ela queria cada detalhe, cada centímetro de constrangimento, cada olhar lançado a Clara como se sangue humilde fosse uma acusação. Rafael pegou o celular de Márcia antes que ela pudesse mostrar a tela a outro grupo. Chega. Márcia se ofendeu. Rafael, estou apenas ajudando sua mãe. Ele respondeu mais firme. Ajudando? A quê? A esmagar minha esposa. A pergunta silenciou a roda ao redor, mas não salvou Clara, porque salvar naquele momento exigia mais do que defender, exigia acreditar. E Rafael ainda olhou para ela como alguém que pedia explicação antes de oferecer confiança. Clara viu esse olhar e sentiu a última esperança dentro dela se afastar sem barulho. Beatriz desceu do palco aproximando-se da nora, como se viesse consolar uma criança. Clara, minha querida, você poderia ter sido aceita. Bastava ser humilde, bastava admitir que entrou nesta família carregando uma história complicada e agradecer por Rafael ter lhe dado um nome. Clara respirou devagar. A vontade de revelar tudo queimava em sua garganta. Ela poderia pedir a Henrique que abrisse os arquivos ali mesmo. Poderia mostrar o documento de compra do salão. Poderia projetar na tela o relatório antigo provando que Isabel Monteiro não roubara contrato nenhum. Pelo contrário, fora usada como bode expiatório para esconder uma negociação fracassada conduzida por Beatriz. Mas havia algo maior em jogo. Se Clara revelasse naquele instante, pareceria defesa desesperada. Beatriz ainda conseguiria transformar a verdade em vingança. Era preciso que a sogra fosse mais longe. Era terrível desejar isso. Mas Clara aprendera com a própria mãe que alguns abusos só são vistos quando o agressor para de sussurrar e decide gritar. Rafael se aproximou de Clara. Me diz a verdade, pediu baixo. Ela olhou para ele como se a frase tivesse atravessado anos de casamento e chegado tarde demais. Qual verdade você quer, Rafael? A que me absolve diante da sua família ou a que obriga você a admitir que não precisava de prova nenhuma para saber que aquilo era cruel? Ele ficou sem resposta. Beatriz ouviu e aproveitou. Está vendo? Ela responde com frases bonitas, mas não explica os documentos. Não explica por que funcionários a tratam como autoridade. Não explica por que o nome Aurora aparece nos papéis dela. Clara virou-se para a sogra. A senhora também não explicou por que guardava uma matéria antiga sobre minha mãe pronta para ser usada em uma festa. O rosto de Beatriz endureceu. Por um segundo a máscara escorregou. Otávio viu. Rafael também. Aquele microgesto valeu mais que uma confissão, mas ainda não bastava para o mundo que só acreditava em papel áudio e assinatura. Então Beatriz cometeu o erro que Clara esperava e temia. Tomada pelo desespero de vencer, ela apontou para o chão para a mancha de vinho que ainda não fora totalmente removida e disse diante de todos: Você nasceu do lado de quem limpa Clara. Pode comprar vestido, pode casar com meu filho, pode decorar sua voz com orgulho,
mas nunca vai ser dona de um lugar como este. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era constrangimento, era pressentimento. Henrique fechou os olhos por um instante. Luana levou a mão à boca. Rafael pareceu receber um golpe físico. Clara, porém, não se moveu. A frase a atingiu onde Beatriz queria, mas também abriu a porta que Beatriz não sabia existir. Nunca? Perguntou Clara. Beatriz ergueu o queixo. Nunca. Clara deu um pequeno sorriso triste. Minha mãe dizia que essa palavra só é usada por quem tem medo do futuro. O pai de Rafael finalmente falou a voz baixa e áspera. Beatriz, pare agora. Ela se virou contra ele com violência contida. Você também vai defender a filha daquela mulher. A frase escapou antes que ela pudesse vesti-la de elegância. Otávio empalideceu. O salão percebeu. Clara percebeu mais. Rafael olhou para o pai. Daquela mulher. O que isso significa? Beatriz tentou recuar, mas sua própria raiva a empurrou adiante. Significa que Isabel Monteiro causou problemas demais nesta casa antes mesmo de Clara aparecer. Clara sentiu o coração bater mais forte. Não era apenas a mentira sobre o contrato. Havia algo anterior, algo que sua mãe nunca contara. Otávio fechou os olhos como se uma porta antiga tivesse sido arrombada. Clara deu um passo em direção a Beatriz. Que problemas! A sogra sorriu, mas agora havia medo no sorriso. Pergunte ao seu sogro. Pergunte por que uma funcionária tão exemplar saiu daqui sem olhar para trás. Pela primeira vez, Clara perdeu a calma por dentro. Por fora continuou de pé, mas por dentro, a lembrança de Isabel voltando para casa, tarde, com os olhos inchados e as mãos cheirando a flores de festa, tornou-se mais nítida do que qualquer luz do salão. Rafael tocou o braço do pai. Pai, do que ela está falando? Otávio não respondeu. Beatriz percebeu que abriram uma gaveta perigosa demais e tentou fechá-la com ataque. Não importa. O que importa é que essa moça está repetindo a história da mãe. Entra em lugares que não lhe pertencem, encanta homens fracos, depois tenta tomar o que não construiu. Clara olhou para Rafael. Homens fracos. A frase não era apenas sobre Otávio, era sobre ele também. E talvez fosse por isso que Rafael, ferido em sua vaidade e em sua culpa, finalmente deu um passo definitivo para longe da mãe. A senhora vai pedir desculpas agora, disse ele. Beatriz riu. Você me dá ordem, não. Estou escolhendo minha esposa. Clara ouviu, mas a escolha, embora necessária, ainda vinha coberta de atraso. A reação de Beatriz foi fria. Ela largou o microfone sobre uma mesa e disse para todos ouvirem, muito bem. Então que todos saibam que a partir de hoje, Rafael responde pelas consequências da mulher que escolheu. Em seguida, virou-se para o advogado. Prepare uma notificação contra o Salão Aurora por constrangimento, falha de serviço e abuso de autoridade de funcionários. Quero esta casa de joelhos até amanhã. Dr. Sampaio ficou branco. Dona Beatriz, faça. Clara olhou para Henrique. Ele esperava. Desta vez ela não negou, apenas disse: baixa. Separe a gravação completa. Inclua a ameaça. Henrique assentiu. Beatriz viu o gesto e sua expressão mudou. Não era mais desprezo. Era alerta. Clara se aproximou dela pela última vez naquela noite e falou sem elevar a voz. A senhora passou a noite tentando me lembrar do lugar de onde vim. Amanhã eu vou mostrar o lugar que minha mãe me ensinou a construir. Beatriz abriu a boca, mas não encontrou resposta elegante o suficiente. A festa acabou sem acabar. Os convidados começaram a sair em pequenos grupos, fingindo compromisso cedo, motoristas aguardando crianças em casa, reuniões pela manhã. Mas todos levavam no celular a sensação de terem presenciado algo maior que uma briga de família. Rafael tentou acompanhar Clara até a sala administrativa, mas ela ergueu a mão e o impediu. Não venha comigo, para parecer correto depois que todos viram você hesitar. Ele ficou parado com os olhos vermelhos. Eu escolhi você. Clara respondeu com uma tristeza, sem espetáculo. Hoje sim. Mas eu precisava de você antes de minha mãe ser jogada no chão junto comigo. A frase o deixou sem defesa. Ela entrou no corredor lateral com Henrique e Luana. Antes que a porta se fechasse, Rafael ouviu Clara dizer ao gerente: amanhã cedo, vamos abrir o arquivo Isabel Monteiro. Do outro lado do salão, Beatriz observava a nora desaparecer, tentando convencer a si mesma de que ainda podia vencer.
Mas pela primeira vez em muitos anos, o medo tinha encontrado um nome: Aurora. Às 8 da manhã, o Salão Aurora já não parecia o palco de uma festa interrompida, mas o centro silencioso de uma sentença. As flores da noite anterior ainda estavam nos vasos, algumas pétalas caídas sobre o mármore, como pequenos restos de luxo vencido. A mancha de vinho havia sido removida, mas Clara sabia que certas marcas não saíam com pano, sabão ou polimento. Ela chegou antes de todos, usando um blazer claro e o mesmo pingente de sol nascente no pescoço. Henrique a esperava na sala administrativa, com 3 pastas, sobre a mesa, contrato da festa, Azevedo, gravações da noite anterior e arquivo Isabel Monteiro. Luana trouxe café sem ser chamada, não por servidão, mas por cuidado. Clara agradeceu, olhando nos olhos dela, e esse gesto simples pareceu devolver à funcionária algo que Dona Beatriz tentara arrancar. Hoje ninguém fala por raiva, Clara disse à equipe. Hoje só falam os documentos, as imagens e quem teve coragem de lembrar a verdade. Henrique assentiu. Os convidados principais confirmaram presença na reunião emergencial. Dr. Sampaio também vem. Dona Beatriz exigiu trazer 2 assessores. Clara fechou a pasta da mãe com a ponta dos dedos. Que venha com plateia. Ontem ela gostou disso. A reunião não aconteceria no salão principal. Clara escolheu a Sala Mandacaru, um espaço reservado no 2º andar, usado por noivas antes da cerimônia e executivos antes de anúncios importantes. As paredes eram de madeira clara, a mesa central comprida, refletia a luz de São Paulo entrando por janelas altas, e ao fundo havia uma tela desligada negra como um espelho antes da revelação. Rafael chegou 15 minutos antes da mãe. Estava sem gravata, com o rosto de quem não dormira. Parou na porta ao ver Clara organizando os documentos com Henrique. Por um instante, parecia o homem que ela amara no início, menos herdeiro, menos filho obediente, mais humano. "Posso entrar?" perguntou. Clara não levantou os olhos imediatamente. "Esta sala é do salão. Se veio como representante da família Azevedo, pode. Se veio como marido, hoje não sei que lugar sobrou." Rafael recebeu a frase sem defesa. Entrou devagar e ficou diante dela. "Eu não vou pedir que você me explique antes de eu acreditar. Eu devia ter acreditado antes de entender." Clara, enfim, olhou para ele. "Isso não apaga o que aconteceu. Eu sei. Por isso não vim pedir perdão. Vim dizer que se minha mãe mentiu sobre Isabel, eu vou ouvir tudo até o fim, mesmo que isso destrua a versão da minha família." Antes que Clara respondesse passos firmes, anunciaram Dona Beatriz. Ela entrou com um tailleur azul marinho, pérolas no pescoço, e a postura de quem preferia morrer a parecer acuada. Atrás dela vinham Márcia Ferraz, doutor, Sampaio Otávio e 2 assessores de imagem que carregavam tablets como escudos. Beatriz olhou ao redor e sorriu com desprezo. Que dramático! Uma reunião secreta no próprio salão onde fomos constrangidos. Clara apontou para as cadeiras. "Não é secreta. Está registrada em ata." Dr. Sampaio sentou-se imediatamente, mais pálido do que na noite anterior. Beatriz permaneceu de pé. "Antes de qualquer teatro, quero deixar claro que minha família foi exposta por funcionários despreparados e por uma nora que escolheu transformar uma correção doméstica em espetáculo." Luana, parada junto à porta com outros membros da equipe, baixou o olhar por instinto. Clara percebeu e falou sem elevar a voz. "Luana, olhe para a frente." A moça obedeceu. Beatriz riu. Ainda fingindo defender empregados para parecer nobre, Clara cruzou as mãos sobre a pasta. "Não, Dona Beatriz. Defendendo pessoas porque a senhora passou tempo demais confundindo salário com coleira." A primeira gravação começou sem aviso teatral. Henrique apagou parte das luzes e a tela exibiu o salão da noite anterior. O vinho caindo no mármore. Beatriz impedindo a funcionária de limpar. A voz dela clara, elegante e cruel. "Tire os sapatos. Esse piso é caro demais para ser pisado por quem ainda não aprendeu a respeitar o lugar onde está." Ninguém se moveu. Rafael fechou os olhos, mas não desviou. Otávio apoiou as mãos na mesa. Márcia tentou rir, mas desistiu ao perceber que o som continuava. Veio a frase seguinte, mais devastadora: "Você está demitida. Neste salão quem paga manda." Luana respirou fundo, como se ouvisse de novo uma pancada. Clara não olhou para Beatriz. Olhou para Dr. Sampaio.
O senhor conhece a cláusula 11ª do contrato assinado pela família Azevedo. O advogado ajeitou os óculos. Conheço. Leia, por favor. Beatriz virou-se para ele com fúria. Não seja ridículo. Mas Rafael falou antes do advogado recuar. Leia. Foi a primeira vez que ele deu uma ordem contra a mãe sem pedir desculpas com os olhos. Dr. Sampaio abriu a cópia do contrato. A voz dele saiu baixa, mas suficiente para todos ouvirem. A contratante compromete-se a preservar a integridade moral de funcionários, prestadores convidados e representantes do Salão Aurora, sendo causa de rescisão imediata e retenção de garantias qualquer ato de humilhação pública, ameaça, coerção, demissão indevida ou uso de poder econômico para constranger equipe ou terceiros presentes. Beatriz bateu a mão na mesa. Isso é linguagem padrão. Não se aplica a uma conversa familiar. Clara abriu outra pasta. A senhora não humilhou apenas sua nora, ameaçou uma funcionária do salão, tentou demiti-la sem autoridade e exigiu retratação pública para encobrir o ato. Isso deixou de ser conversa familiar quando a senhora usou o nome Azevedo para pisar em quem trabalhava. Márcia se inclinou para Beatriz e sussurrou algo, mas o microfone de mesa captou parte da frase: talvez seja melhor parar. Clara ouviu e disse, pela primeira vez. Dona Márcia deu um bom conselho. Beatriz lançou um olhar assassino para a amiga. Eu não aceito ser julgada por uma garota que entrou nesta família escondendo interesses. Clara, então, abriu a terceira pasta. Não a de contrato, a de Isabel Monteiro. A sala mudou antes mesmo da primeira imagem aparecer. Havia algo sagrado no cuidado com que Clara tocava aquelas folhas. Na tela surgiu uma fotografia antiga de Isabel no Salão Aurora, jovem séria, segurando uma prancheta. Depois um documento de sociedade minoritária datado de anos atrás, com o nome dela vinculado ao projeto de reestruturação do salão. Beatriz empalideceu. Otávio levou a mão à boca. Rafael sussurrou. Minha mãe disse que ela era funcionária. Clara respondeu olhando para a tela. Ela começou como funcionária. Depois salvou este salão de uma dívida que não era dela. Criou um plano de eventos corporativos, trouxe contratos, reorganizou fornecedores e recebeu participação no negócio como pagamento. Henrique passou para o próximo arquivo uma carta antiga de Isabel, endereçada à administração, recusando uma proposta de silêncio. Clara continuou. Quando um contrato importante foi perdido por interferência de Dona Beatriz, minha mãe foi acusada informalmente de negligência. Nunca houve processo. Nunca houve prova. Houve apenas boatos espalhados por pessoas com sobrenome suficiente para transformar mentira em reputação. Otávio levantou-se lentamente. Todos olharam para ele. Beatriz disse entre os dentes: sente-se. Ele não sentou. Por anos, Otávio Azevedo parecera uma sombra confortável atrás da esposa. Naquele instante, porém, o rosto dele tinha a vergonha de quem já não conseguia chamar omissão de paz. Isabel não perdeu aquele contrato, confessou. Eu sabia. Rafael virou-se para o pai como se o chão tivesse se movido. O senhor sabia, Otávio não conseguiu encarar o filho. Beatriz pressionou o cliente para trocar o evento por outro fornecedor ligado a uma amiga dela. O negócio deu errado. Quando o prejuízo apareceu, Isabel foi responsabilizada nos bastidores para preservar o nome da família. Beatriz ficou de pé rígida. Você está destruindo nossa história por causa dessa mulher. Otávio respondeu baixo. Não. Estou cansado de ver você destruir mulheres para manter sua história limpa. A frase não foi alta, mas produziu o efeito de um vidro quebrado. Clara sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Sua mãe merecia verdade, não espetáculo. Beatriz tentou recuperar o controle, atacando onde ainda achava haver fraqueza. Mesmo que Isabel tenha sido injustiçada, isso não faz de Clara dona de nada. Ela comprou simpatia de funcionários, montou uma cena e agora quer se passar por vítima poderosa. Clara abriu a última pasta. Desta vez não havia foto antiga nem carta emocional. Havia documentos frios atuais com registro de aquisição, assinatura reconhecida e o nome Aurora Patrimônios no cabeçalho. Henrique projetou na tela o organograma societário simplificado. A razão social aparecia vinculada a Clara Monteiro Azevedo como controladora majoritária.
Dr. Sampaio tirou os óculos e esfregou o rosto. Rafael ficou imóvel. Beatriz olhou para a tela como se as palavras estivessem em língua impossível. Clara falou devagar, sem prazer barato. Há 2 anos, quando o antigo grupo controlador colocou o Salão Aurora à venda para cobrir dívidas, eu comprei a maior parte. Usei o que construí com a empresa da minha mãe. Não com dinheiro dos Azevedo, não com favor do Rafael, não com herança roubada, com trabalho. Ela fez uma pausa. A senhora mandou a dona deste salão tirar os sapatos e limpar o chão. O silêncio que veio depois não era apenas choque, era reorganização de realidade. Tudo que parecera estranho na noite anterior encontrou lugar o respeito dos funcionários. O gesto de Henrique, o pingente igual ao logotipo, a segurança que Clara demonstrara, sem explicar a frase sobre o contrato. Beatriz se agarrou à última defesa possível, a mais feia. Então foi tudo armação. Você alugou o salão para nos derrubar. Clara balançou a cabeça. Não. Eu aprovei a reserva porque Rafael me pediu que facilitasse a agenda. Não revelei minha posição porque queria evitar constrangimento. A senhora criou o constrangimento sozinha. Rafael olhou para ela, atingido por uma culpa nova. Você fez isso por mim, Clara respondeu sem suavizar. Fiz pela paz que você dizia querer. Ontem descobri que sua paz sempre exigia que eu pagasse a conta. Beatriz apontou para Clara. Ela está manipulando você, Rafael. Ele virou-se para a mãe. A voz saiu rouca, mas firme. Não. Ela está mostrando o que a senhora fez quando achou que ninguém importante estava olhando. Clara completou. Esse sempre foi o problema, dona Beatriz. Para a senhora, respeito só era necessário quando a pessoa parecia importante. Henrique então entregou a Clara uma folha final. Ela não a leu de imediato. Deixou que Beatriz visse o selo do Salão Aurora no topo. Conforme a cláusula 11ª, a família Azevedo perde o direito de uso do espaço para eventos vinculados ao grupo por tempo indeterminado até revisão formal da administração. A garantia financeira será retida para a reparação da equipe afetada e para pagamento integral dos funcionários escalados. A ameaça de notificação feita ontem também será anexada ao relatório jurídico. Beatriz soltou uma gargalhada curta e desesperada. Você acha que pode banir meu nome deste salão? Clara sustentou o olhar. Não seu nome. Seu comportamento. Márcia Ferraz levantou-se devagar, percebendo que a proximidade com Beatriz agora queimava. Talvez eu deva ir. Beatriz virou-se para ela incrédula. Você fica. Márcia pegou a bolsa. Minha querida, eu gosto de festas, não de naufrágios. A saída dela foi mais cruel que qualquer discurso, porque mostrou a Beatriz que sua corte só existia enquanto a coroa parecia firme. Rafael caminhou até Clara, mas parou antes de invadir o espaço dela. O que você precisa que eu faça? A pergunta era diferente das anteriores. Não pedia explicação, não pedia perdão, não pedia tempo, pedia tarefa. Clara olhou para ele e viu pela primeira vez, não o herdeiro tentando administrar danos, mas o homem começando a entender que amor sem coragem vira cumplicidade. Não defenda minha honra como se ela dependesse de você, disse ela. Defenda a verdade. Mesmo que isso custe seu lugar na mesa da sua família. Rafael assentiu pálido. Virou-se para Dr. Sampaio e para os assessores. A família Azevedo não vai processar o Salão Aurora. Vai emitir uma nota reconhecendo o ocorrido e pedindo desculpas à equipe. Beatriz deu um passo para ele. Você não tem autoridade para isso. Rafael respondeu. Então vou abrir mão do cargo que a senhora usa para me controlar e dizer publicamente por quê. Otávio fechou os olhos. Como se uma sentença antiga finalmente tivesse terminado. Beatriz entendeu que pela primeira vez o filho não estava negociando, estava escolhendo. Clara não sorriu. A vitória, quando vinha tarde, não parecia festa, parecia silêncio depois de uma tempestade. Ela guardou a pasta de Isabel com cuidado e caminhou até Luana, que ainda estava junto à porta. Você quer dizer alguma coisa? Perguntou. A moça se assustou. Ontem sua dignidade também foi atacada. Luana olhou para Beatriz, depois para Clara. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu clara. Eu só queria fazer meu trabalho. E nunca pensei que defender uma pessoa humilhada pudesse me custar o emprego. Clara assentiu. Neste salão não custa. A frase atingiu a sala com mais força do que qualquer documento. Beatriz desviou o olhar não por culpa,
mas porque não suportava ser moralmente menor diante de uma funcionária. Clara voltou à cabeceira da mesa. Dona Beatriz, a senhora terá a chance de pedir desculpas formalmente. A equipe, a memória de Isabel Monteiro e a mim, não para salvar sua imagem. Para começar a entender o dano que causou. Beatriz ergueu o queixo, mas os olhos brilhavam de ódio e medo. Eu nunca vou me ajoelhar diante de você. Clara respondeu com calma. Eu não quero a senhora de joelhos. Só quero que pare de colocar outras mulheres nessa posição. A reunião terminou sem aplausos, sem abraço, sem música triunfal. Terminou com Beatriz saindo primeiro acompanhada por assessores que já não sabiam se a protegiam ou a escoltavam. Otávio ficou para assinar a ata. Doutor Sampaio pediu cópia dos documentos com a humildade de quem percebera tarde demais o tamanho do erro da cliente. Rafael permaneceu na sala depois que todos foram embora. Clara fechava as pastas quando ele disse: eu devia ter perguntado sobre sua mãe antes. Ela respondeu: devia ter defendido minha mãe sem precisar saber nada. Ele assentiu e dessa vez não tentou se justificar. Eu vou corrigir a nota, vou falar com o conselho e vou sair da diretoria se minha mãe tentar usar a empresa contra você. Clara olhou para ele por muito tempo. Faça porque é certo, não porque quer me recuperar. Rafael respirou fundo. Eu sei. Do lado de fora, o sol de São Paulo tocava o logotipo Aurora no vidro. Clara passou os dedos pelo pingente e pensou na mãe. A casa estava de pé, e pela primeira vez ninguém ali poderia dizer que ela não pertencia. Na manhã seguinte, São Paulo acordou com uma chuva fina sobre os vidros da Avenida Paulista, mas dentro da sede do Grupo Azevedo, o ar parecia mais pesado que qualquer tempestade. Rafael entrou na sala do conselho antes de todos, carregando uma pasta sem logotipo e um rosto que os diretores não estavam acostumados a ver. Não era o rosto do herdeiro treinado para sorrir em reuniões difíceis, nem do executivo que media palavras para não ferir alianças antigas. Era o rosto de um homem que finalmente entendera que preservar uma mentira também era uma forma de assiná-la. Dona Beatriz já estava lá sentada na ponta da mesa, como se aquele lugar ainda fosse seu trono natural. Ao vê-lo, ergueu o queixo e disse: se veio me pedir para negociar com aquela mulher, economize sua voz. Rafael colocou a pasta sobre a mesa e respondeu: não vim negociar, Clara. Vim comunicar minha decisão. Otávio entrou logo atrás, silencioso. Os conselheiros trocaram olhares. Beatriz sorriu com desprezo. Você está emocionado. Homens emocionados fazem promessas ridículas. Rafael olhou para a mãe sem raiva e talvez por isso ela tenha sentido mais medo. Pior é passar a vida chamando crueldade de tradição. A reunião durou menos de 1 hora, mas mudou décadas de domínio familiar. Rafael apresentou a ata da reunião no Salão Aurora, o registro de áudio, o parecer jurídico de Dr. Sampaio e a carta na qual ele se afastava temporariamente da diretoria executiva, enquanto uma auditoria interna revisaria contratos, condutas e relações de poder mantidas sob influência direta de Dona Beatriz. A mãe dele tentou interromper 3 vezes. Na primeira, acusou Clara de manipulação. Na segunda, disse que a família estava sendo chantageada por uma nora ingrata. Na terceira, levantou-se e gritou que todos deviam a ela a reputação que carregavam. Foi Otávio quem respondeu, com a voz cansada de quem demorara demais. Nós devemos reputação a muita gente que você silenciou, Beatriz. Isabel foi uma delas. A sala ficou imóvel. Rafael sentiu a frase atravessar a mesa e alcançar um lugar antigo dentro dele. Pela primeira vez, o pai não se escondia atrás da conveniência. Pela primeira vez, a mãe não parecia invencível, apenas uma mulher assustada diante da perda do controle. Ao fim da reunião, o conselho decidiu afastar Beatriz das funções institucionais do grupo e publicar uma nota reconhecendo o episódio no Salão Aurora. A nota saiu às 11h43. Não era perfeita porque notas corporativas raramente sabiam pedir perdão com alma, mas tinha algo que a família Azevedo jamais concedera em público: responsabilidade. Reconhecia que uma convidada e uma funcionária haviam sido constrangidas, afirmava que a conduta não representava os valores que o grupo desejava praticar e anunciava medidas internas de reparação. Rafael exigiu que o nome de Luana fosse preservado.
mas que a equipe do Salão Aurora recebesse pedido formal de desculpas. Clara leu a nota no escritório do salão sentada diante da janela que dava para as árvores molhadas de jardins. Henrique aguardava sua reação. Luana, ao lado da porta, segurava uma bandeja vazia sem perceber. Clara terminou de ler e colocou o celular sobre a mesa. É um começo, disse. Luana sorriu tímida. Henrique perguntou: a senhora quer responder? Clara pensou em Beatriz e em Rafael na mãe. No pano branco sobre a pasta no chão frio sob seus pés. Não agora. Hoje o Salão Aurora não vai falar sobre eles. Vai falar sobre quem trabalha aqui. Naquela tarde, Clara reuniu todos os funcionários no salão principal. O mesmo espaço que testemunhara sua humilhação agora estava sem convidados, sem música, sem taças erguidas para disfarçar violência. Havia apenas pessoas reais. Garçons, seguranças, recepcionistas, equipe de limpeza, técnicos de som, cozinheiras, assistentes de produção, motoristas de apoio. Clara ficou no centro, perto do lugar onde a mancha de vinho havia sido apagada. Ontem uma pessoa tentou transformar trabalho em motivo de vergonha, começou ela. E eu quero que todos escutem de mim neste salão: ninguém é menor porque serve. Nenhuma função autoriza humilhação. Nenhum cliente compra o direito de pisar em vocês. Alguns funcionários baixaram a cabeça emocionados. Luana chorou sem esconder. Clara continuou. Minha mãe começou em salões como este. Carregou flores, conferiu listas, limpou erros que não eram dela. Se hoje eu sou dona deste lugar, é porque ela me ensinou que dignidade não depende de cargo. Depende de como a gente usa o poder quando finalmente o tem. Não houve aplauso imediato. Primeiro veio o silêncio. Depois um aplauso tímido. Em seguida o salão inteiro respondeu, e Clara sentiu que algo dentro dela, há muito tempo apertado, finalmente respirava. 3 dias depois, Dona Beatriz apareceu no Salão Aurora sem assessores, sem Márcia Ferraz, sem fotógrafo e sem a armadura completa de sua corte social. Usava um vestido escuro e óculos grandes, talvez para se proteger dos olhares que antes comandava. Henrique a recebeu na entrada com educação, mas não com submissão. Dona Clara está na sala, Mandacaru, informou. Beatriz apertou a bolsa contra o corpo. Ainda chama ela de Dona Henrique, respondeu com serenidade. Aqui. Chamamos as pessoas pelo lugar que ocupam e pelo respeito que merecem. A frase a feriu, mas ela não retrucou. Ao entrar na sala, encontrou Clara em pé, ao lado de uma mesa com documentos. Rafael estava ali também, mas afastado como prometera. Não falaria por Clara. Não transformaria o pedido de desculpas da mãe em cena de reconciliação conjugal. Beatriz olhou para a nora e por um instante pareceu procurar a moça descalça da festa. Não encontrou. Clara era a mesma mulher. Mas o silêncio dela já não parecia paciência. Parecia fronteira. Vim cumprir a formalidade, disse Beatriz. Clara não se sentou. Se é formalidade, pode entregar por escrito na recepção. Rafael olhou para a mãe, mas não interveio. Beatriz apertou os lábios. Você quer me ver humilhada? Clara respondeu com cansaço. A senhora ainda não entendeu nada. Se eu quisesse humilhar, teria feito a senhora tirar os sapatos diante de todos. Eu quero que a senhora reconheça o que fez, sem transformar isso em sofrimento seu. Beatriz desviou os olhos. Durante alguns segundos, parecia incapaz de falar. Depois disse com a voz dura, mas menos afiada. Eu passei a vida tentando não voltar a ser a mulher que ninguém respeitava. Clara percebeu que aquela era a primeira fresta de verdade e decidiu garantir isso fazendo outras mulheres se sentirem assim. Beatriz fechou os olhos. Quando vi você entrando na família sem medo, sem pedir minha aprovação, eu senti que estava perdendo meu lugar. Meu lugar nunca precisou ser roubado do seu. Clara disse. A senhora transformou convivência em guerra porque confundiu amor com obediência. O pedido de desculpas não foi bonito. Talvez por isso tenha sido mais verdadeiro do que Clara esperava. Beatriz não chorou dramaticamente, não caiu de joelhos, não se tornou outra pessoa em minutos. Disse que havia humilhado Clara, que havia usado a memória de Isabel de forma cruel, que havia ameaçado Luana sem autoridade e que seu comportamento tinha sido indigno. As palavras saíram como pedras uma por uma. Luana foi chamada apenas depois.
porque Clara não permitiria que a funcionária fosse obrigada a participar de uma cena antes de aceitar. Quando Beatriz repetiu o pedido a ela, a moça ouviu em silêncio e respondeu: Eu aceito o pedido, mas não esqueço o que senti. Clara sentiu orgulho daquela frase. Beatriz pareceu surpresa, talvez, porque esperasse gratidão por ter descido do pedestal. Em vez disso, recebeu o limite, antes de sair. Olhou para o retrato de Isabel, que Clara mandara colocar discretamente na parede da sala administrativa. Ela se parecia com você, murmurou. Clara respondeu: Não, eu tento me parecer com ela. Beatriz nada disse. Saiu menor, não destruída, mas obrigada a caminhar sem a ilusão de grandeza que usara como salto alto por tantos anos. Rafael não procurou Clara naquela noite, nem na seguinte. Durante semanas, ele cumpriu exatamente o que prometera. Afastou-se da diretoria, cooperou com a auditoria, recusou entrevistas que tentavam transformar a história em drama conjugal e enviou ao Salão Aurora apenas documentos necessários, nunca flores, nunca joias, nunca mensagens tentando comprar perdão com beleza. Clara soube por Otávio que Rafael havia revisto contratos antigos ligados a fornecedores indicados por Beatriz e criado uma política interna de conduta para eventos do grupo. Soube também que ele visitara o antigo bairro onde Isabel morara, não para fazer espetáculo, mas para entregar ao arquivo público uma cópia dos documentos que restauravam a participação dela na história do Salão Aurora. Isso tocou Clara mais do que qualquer declaração teria tocado. Mesmo assim, ela não correu para ele. Amor, depois de ferido em público, precisava ser reconstruído sem plateia. Algumas noites, ao fechar o salão, Clara sentia saudade da versão de Rafael que conhecera antes do medo da família engoli-lo. Em outras, lembrava do momento em que ele dissera para ela não transformar a humilhação em escândalo. As duas memórias ainda não sabiam viver juntas. O reencontro aconteceu um mês depois, numa manhã clara de sábado, quando o Salão Aurora recebia seu primeiro grande evento após a crise, um congresso para mulheres empreendedoras da área de serviços, hospitalidade e eventos. Clara havia reservado uma fileira inteira para funcionárias antigas, pequenas fornecedoras e jovens aprendizes. No palco ao lado do logotipo dourado, havia uma frase de Isabel Monteiro projetada em letras simples: Quem sabe cuidar de uma casa, sabe reconhecer quando ela deixou de ser lar. Rafael chegou sem avisar, comprou um ingresso comum e sentou-se no fundo. Clara o viu antes da palestra começar. Ele não acenou, não tentou chamar atenção. Apenas ficou ali ouvindo mulheres que a mãe dele teria ignorado anos antes. Ao final, quando todos se levantaram, Rafael esperou o salão esvaziar. Só então se aproximou. Eu não vim pedir que você volte, disse. Clara segurava uma pasta contra o peito. Então por que veio? Ele respirou fundo. Porque hoje eu entendi uma coisa. Eu achava que escolher você era enfrentar minha mãe. Mas escolher você começa quando eu enfrento a parte de mim que aprendeu com ela. Clara ficou em silêncio. Não era um silêncio de punição, mas de escuta. Rafael continuou. Eu te amei com medo. E amor com medo vira controle, vira adiamento, vira pedido para a outra pessoa suportar o que a gente não tem coragem de mudar. Eu não quero que você me perdoe porque eu estou arrependido. Quero me tornar alguém que não dependa do seu perdão para fazer o certo. Clara sentiu os olhos arderem. Dessa vez permitiu. Eu ainda estou magoada, disse. Eu sei. Ainda lembro do chão. Eu também. E não quero voltar para uma casa onde minha dignidade precisa pedir licença. Rafael assentiu. Então não volte. Não para aquela casa. Se um dia você quiser tentar que seja para construir outra coisa, com outra regra, sem minha mãe no centro, sem meu silêncio protegendo ninguém. Clara olhou para o salão vazio, para o piso limpo, para o retrato de Isabel visível através da porta administrativa. Eu não prometo final feliz hoje. Rafael deu um sorriso pequeno. Triste e sincero. Hoje eu aceito o começo honesto. Meses depois, quando a primavera iluminou jardins com árvores floridas e tardes mais longas, o Salão Aurora já não era lembrado apenas como palco do escândalo Azevedo, tornou-se referência em eventos com política rígida, de respeito à equipe, treinamento de conduta para clientes e um programa de bolsas em nome de Isabel Monteiro
para mulheres que trabalhavam nos bastidores da hospitalidade. Luana foi promovida a coordenadora de atendimento. Henrique continuou comandando a operação com a serenidade de quem sempre soubera onde estava a verdadeira autoridade. Dona Beatriz desapareceu por um tempo das colunas sociais. Quando voltou, já não era tratada como rainha de São Paulo, apenas como uma mulher rica que perdera o direito de parecer intocável. Otávio, por sua vez, começou a frequentar o salão em silêncio, às vezes levando flores para o retrato de Isabel, não como reparação suficiente, mas como memória do erro que jamais deveria ter permitido. Clara não precisou esmagar ninguém para vencer. Bastou impedir que continuassem esmagando os outros. Quanto a Rafael, ele aprendeu a chegar sem invadir. Às quintas-feiras levava café para Clara no fim do expediente, sentava-se na varanda lateral do salão e ouvia mais do que falava. Às vezes conversavam sobre contratos, às vezes sobre Isabel, às vezes sobre nada. Houve dias em que Clara riu com ele sem perceber. Houve dias em que a mágoa voltou e ela pediu espaço. Ele deu. Esse foi o primeiro gesto que realmente começou a curar não insistir. No aniversário de reabertura do Salão Aurora, Clara organizou uma pequena celebração apenas para a equipe. Nada de colunistas, nada de sobrenomes pesados, nada de discursos de fachada. Rafael apareceu no fim convidado por Luana, trazendo uma caixa simples com o par de sapatos nude que Clara usara naquela noite, restaurado por um artesão. Dentro havia um bilhete curto, nunca mais para provar que você pertence. Só se um dia quiser dançar. Clara leu, fechou os olhos e sorriu com tristeza e ternura misturadas. Depois, guardou os sapatos. Não nos pés, mas numa prateleira do escritório, ao lado da primeira chave do salão. Naquela noite, quando todos foram embora, Clara ficou sozinha no centro do Aurora. As luzes estavam suaves, o mármore brilhava sem arrogância e o silêncio já não parecia humilhação, parecia paz. Rafael apareceu na entrada, sem cruzar a porta. "Posso entrar?", perguntou, como fizera na sala Mandacaru meses antes. Clara olhou para ele, depois para o chão, onde um dia tentaram colocá-la, de joelhos. "Pode", respondeu. Ele entrou devagar. Não houve beijo dramático, nem promessa eterna, nem perdão lançado como cortina sobre o passado. Houve apenas duas pessoas em um salão reconstruído aprendendo que, amor para valer, precisava respeitar o lugar onde a dor aconteceu. Clara estendeu a mão. Rafael a segurou com cuidado, como quem sabe que confiança não se aperta. Eles dançaram sem música por alguns minutos sob o logotipo dourado da Aurora, enquanto a cidade de São Paulo brilhava além dos vidros. E se Isabel Monteiro pudesse ver a filha naquele instante, talvez sorrisse ao perceber que Clara não vencera porque era dona do salão inteiro. Vencera porque nunca deixou que roubassem dela a própria casa interior. O primeiro evento social que Dona Beatriz aceitou frequentar depois de meses longe das colunas de São Paulo não aconteceu em um hotel de luxo, nem em uma cobertura de jardins, nem em algum jantar fechado onde sobrenomes antigos se protegiam, atrás de taças caras. Aconteceu no próprio Salão Aurora numa tarde de sábado, durante a inauguração do programa Isabel Monteiro para mulheres que trabalhavam nos bastidores da hospitalidade. Havia recepcionistas, camareiras, cozinheiras, organizadoras de eventos, jovens, aprendizes, mães, solo, estudantes de administração e senhoras que haviam passado a vida colocando flores em mesas onde nunca se sentaram. Clara escolheu não fazer uma cerimônia grandiosa, nada de tapete vermelho, nada de fotógrafos comprados. Apenas cadeiras brancas, café quente, pão de queijo, flores simples e uma fotografia de Isabel, colocada perto do palco iluminada pela luz natural que entrava pelos grandes vidros. Dona Beatriz chegou sem avisar. Henrique a viu primeiro na entrada e, por um instante, a postura dele ficou mais rígida. Não por medo, mas por memória. Beatriz percebeu. Antes, ela teria se ofendido por não ser recebida com reverência. Agora apenas respirou fundo e perguntou: "Clara está ocupada?" Henrique respondeu com educação: "Está falando com as bolsistas. A senhora pode aguardar." A palavra aguardar soou estranha para ela. Durante décadas, Beatriz fizera os outros aguardarem. Pela primeira vez ficou sentada no hall, como qualquer convidada,
ouvindo risadas vindas do salão principal. O som de xícaras passos de funcionários e vozes femininas contando histórias que a velha Beatriz teria considerado pequenas demais. Mas ali naquela espera, ela começou a entender que talvez tivesse passado a vida inteira confundindo grandeza com distância. Clara a encontrou 10 minutos depois. Usava um vestido claro, sem joias chamativas, o pingente de sol nascente ainda no pescoço. Ao ver a sogra, não sorriu, mas também não endureceu. Dona Beatriz, a mulher levantou-se devagar. Eu não vim causar desconforto. Clara olhou para o salão principal, onde Luana orientava 2 jovens aprendizes sobre a recepção dos convidados. O desconforto nem sempre é ruim. Às vezes ele ensina. Beatriz baixou os olhos. Aquela frase poderia ter sido uma afronta, mas saiu como uma constatação. Eu recebi o convite do programa, disse ela. Achei que tivesse sido enviado por engano. Clara respondeu. Não foi engano, foi escolha. Beatriz a encarou confusa. Por que Clara demorou alguns segundos antes de responder? Porque minha mãe acreditava que uma pessoa só muda quando é obrigada a enxergar quem antes ignorava. A senhora não precisa discursar, só precisa ouvir. E Beatriz ouviu. Sentou-se na última fileira e escutou uma mulher chamada Celina contar que trabalhou 20 anos limpando salões de festa sem nunca ser chamada pelo nome. Ouviu uma jovem dizer que quase desistiu do curso técnico porque uma cliente a tratou como se ela fosse invisível. Ouviu Luana falar com voz firme sobre a noite em que quase perdeu o emprego por defender uma mulher humilhada. Quando Luana mencionou o episódio, não citou Beatriz. Não precisava. O silêncio fez o trabalho que o nome faria. Beatriz sentiu algumas pessoas olharem de lado, mas ninguém a atacou. Aquilo foi pior que ataque. Foi espelho. Ela percebeu que a cena que antes chamava de mal-entendido havia se tornado exemplo para mulheres que nunca tiveram plateia quando foram feridas. Pela primeira vez, Beatriz não pôde transformar a própria vergonha em raiva. Apenas permaneceu sentada com as mãos apertadas sobre a bolsa. Rafael ficou de pé perto da lateral do salão discreto. Ele e Clara ainda não tinham voltado a morar juntos. Havia encontros, conversas, cafés nas quintas-feiras, silêncios menos dolorosos e uma promessa simples de não apressar o que precisava cicatrizar. Quando viu a mãe chegar, seu primeiro impulso foi proteger Clara de outra invasão. Mas Clara percebeu o movimento e balançou a cabeça de leve. Rafael entendeu. Nem toda a presença de Beatriz precisava virar guerra. Nem toda ferida precisava ser reaberta pelo medo de sangrar. Ele ficou onde estava observando a mãe ouvir. Aquilo também fazia parte da reparação. Não bastava Beatriz pedir desculpas em uma sala fechada, ela precisava aprender a ocupar um espaço sem dominá-lo. No fim do evento, Clara subiu ao palco. Atrás dela, o logotipo Aurora brilhava em dourado, mas o que dava força àquele lugar não era o símbolo, eram os rostos. Minha mãe me dizia que toda casa revela seu verdadeiro dono quando alguém derrama algo no chão, começou Clara. Algumas pessoas sorriram lembrando da história que já circulava quase como lenda, porque nesse momento há 2 escolhas. Você pode procurar alguém para culpar, ou pode se perguntar quem sempre foi obrigado a limpar o que os outros derrubaram. Este programa existe para que nenhuma mulher que trabalha nos bastidores precise acreditar que nasceu para ficar invisível. Ela olhou para Luana, depois para Henrique, depois para Rafael, e só então seus olhos chegaram a Beatriz. E também existe para lembrar quem tem poder, de que poder sem respeito não é elegância, é medo usando roupa bonita. Depois da cerimônia, Beatriz esperou até que a maioria das pessoas saísse. Aproximou-se de Clara perto do retrato de Isabel. Durante muito tempo, as 2 ficaram em silêncio. Beatriz olhou para a fotografia e disse: "Eu me lembro dela." Clara não respondeu. Ela era calma de um jeito que me irritava. Eu achava que era arrogância. Hoje começo a pensar que era dignidade. Clara sentiu um aperto no peito, mas manteve a voz firme. Minha mãe tinha medo também. Só não deixava o medo decidir por ela. Beatriz assentiu como se aquela frase tivesse encontrado um lugar antigo dentro dela. Eu passei muitos anos decidindo por medo. Medo de voltar a ser pobre. Medo de ser ridicularizada. Medo de alguém perceber que eu nunca me senti tão nobre quanto fingia. Clara olhou para a sogra não com pena, mas com atenção. O medo explica muita coisa.
Não absolve. Eu sei, Beatriz respondeu. E pela primeira vez Clara acreditou que talvez ela soubesse mesmo. Beatriz então tirou da bolsa um envelope pequeno. Não havia cheque-joia ou proposta de conciliação. Dentro havia uma fotografia antiga do Salão Aurora, tirada muitos anos antes com Isabel, ao fundo organizando arranjos de flores. No verso, uma frase escrita à mão. Ela sabia fazer qualquer lugar parecer casa. Clara reconheceu a letra de Otávio. Por que me trouxe isso? Beatriz respirou fundo. Porque guardei por vaidade. Porque durante anos me incomodou saber que seu sogro admirava sua mãe de uma forma limpa, talvez mais limpa do que ele me admirava. Eu transformei isso em ódio. E Isabel pagou por uma insegurança que era minha. Clara segurou a foto como se segurasse algo frágil demais para o mundo. Não era uma reparação completa, nada seria, mas era uma peça devolvida ao lugar certo da história. Rafael se aproximou apenas quando Clara o chamou com o olhar. Beatriz viu o gesto e entendeu que já não controlava a distância entre eles. Isso doeu, mas não a destruiu. Eu vou embora, disse ela. Rafael perguntou. Sozinha? Beatriz olhou para a porta onde nenhum motorista aparecia ainda. Sim. Acho que preciso aprender a chegar e sair sem transformar todos ao redor em escolta. Era uma frase pequena, quase seca, mas Clara percebeu o esforço escondido nela. Antes de sair, Beatriz parou diante de Luana, que organizava algumas cadeiras. Seu discurso foi bonito, disse. Luana ficou surpresa. Obrigada. Beatriz hesitou. Innecessário. Depois saiu. Não houve abraço. Não houve perdão grandioso. Mas houve algo talvez mais raro, uma mulher orgulhosa atravessando a porta sem exigir que alguém diminuísse para que ela parecesse maior. Quando o salão ficou vazio, Rafael encontrou Clara no palco olhando para a fotografia recém-devolvida. Você está bem? Perguntou. Clara demorou a responder. Estou triste, mas é uma tristeza diferente. Antes parecia buraco, hoje parece memória. Rafael ficou ao lado dela sem tocar. Eu queria ter conhecido Isabel melhor. Clara sorriu de leve. Talvez esteja começando agora. Ele olhou para a fotografia. Ela teria orgulho de você. Clara respirou fundo. Ela teria orgulho do salão. Da Luana. Das mulheres que falaram hoje. De mim, talvez. Mas também me lembraria de fechar a porta antes de anoitecer e comer alguma coisa. Rafael riu baixo. Clara riu também. Não era o riso de quem esqueceu. Era o de quem finalmente consegue respirar perto da própria dor. Naquela noite, Clara colocou a nova fotografia no escritório, ao lado da primeira chave do Salão Aurora e dos sapatos restaurados. Rafael ficou na porta esperando ser convidado como sempre fazia agora. Ela olhou para ele e disse, pode entrar. Ele entrou devagar. Sobre a mesa, a imagem de Isabel parecia devolver luz ao lugar. Clara tocou o pingente de sol nascente e sentiu que o nome Aurora nunca fizera tanto sentido. Aurora não era apenas o começo do dia. Era o instante em que a escuridão ainda existia, mas já não mandava sozinha. Rafael segurou a mão dela com cuidado. Dessa vez, Clara não pensou no chão frio da humilhação. Pensou no palco cheio de mulheres, no aplauso da equipe, na foto devolvida, na mãe, enfim, reconhecida não como vítima, mas como raiz. E entendeu que sua vitória não tinha sido expulsar Dona Beatriz do salão. Sua vitória era poder abrir as portas sem medo de quem entrava. Esta história tem um propósito educativo e de entretenimento ao mesmo tempo. Como entretenimento, ela entrega drama familiar, tensão social, romance em reconstrução, humilhação pública, segredo de identidade, virada emocional e justiça satisfatória. O público acompanha Clara sendo pressionada até o limite, sente raiva da injustiça e depois recebe a recompensa narrativa quando a verdade vem à tona de forma lógica e poderosa. Como mensagem educativa, a história fala sobre dignidade no trabalho, abuso de poder dentro da família, silêncio, cúmplice e respeito às pessoas que ocupam funções invisibilizadas. Dona Beatriz representa quem acredita que dinheiro, sobrenome ou posição social dão permissão para humilhar. Clara representa a força de quem não responde com a mesma crueldade, mas também não aceita continuar sendo esmagada. O tema central é: ninguém compra o direito de diminuir outra pessoa.
A história mostra que elegância verdadeira não está em roupa cara, salão luxuoso ou nome de família, mas na forma como alguém trata quem não pode oferecer vantagem imediata. Também mostra que pedir desculpas não apaga automaticamente o dano. Reparação exige ação, mudança de postura e coragem para encarar a verdade. No romance, Rafael serve como alerta sobre a omissão. Ele não é o vilão principal, mas erra profundamente quando tenta preservar a paz familiar enquanto Clara é ferida. A jornada dele ensina que amar alguém não é apenas sentir carinho em privado. Amar também é defender a dignidade dessa pessoa quando isso custa conforto, imagem e aprovação familiar. A história é educativa porque provoca reflexão sobre mães controladoras, famílias que usam tradição como arma, esposas silenciadas, funcionários tratados como inferiores e pessoas que só respeitam poder quando ele aparece com dinheiro. Mas também é uma história de entretenimento porque oferece emoção, conflito, forte, personagens intensos, revelação dramática e uma virada que dá ao público a sensação de justiça. Em resumo, esta história fala sobre uma mulher que foi mandada limpar o chão da festa, mas acabou limpando uma mentira antiga da própria família. E a grande lição é que uma pessoa não precisa humilhar ninguém para provar que tem poder. Às vezes, o maior poder é permanecer de pé, dizer a verdade e impedir que outros sejam colocados de joelhos.